Em 2 Coríntios 12, versículo 9, versículo 10. Pai, muito obrigado por sua palavra. 2 Coríntios 12, versículo 9 até o 10. Muito bom. Ele, porém, me disse, a minha graça é o quê? Suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na... Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por isso, por Cristo, alegre-me nas fraquezas. E aí, se você já sabe, Paulo tem uma lista de fraquezas aí. Nos insultos. Quem já levou um insulto aí? Nunca? A Aline até saiu da foto. Quem já se alegrou aí quando levou um insulto? Já deu um ha-ha-ha assim? Me alegro nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Tem já algumas semanas que eu estou falando sobre esse texto, que eu estou repetindo sobre esse assunto. E cada semana eu olho para alguma palavra no versículo 9. Pode botar aí no versículo 9, por favor, Márcio. 2 Coríntios 12, 9 aí, de novamente. E cada gente olha para uma palavra aí, nesse texto, algo que Jesus respondeu para Paulo. Para ficar muito claro, gente, Paulo ele fala aqui sobre uma aflição que ele vivia na vida dele, sobre algo que estava afligindo a vida dele, que ele chama de espinho na carne. E ele explica que o espinho na carne é um mensageiro de Satanás, que eram coisas que aconteciam com Paulo. Imagina, somente com Paulo? Não. Coisas que perseguiam a vida do apóstolo Paulo, todo tipo de aflição, de debilidade. Quando tinha que naufragar, o barco dele que naufragava. Quando alguém tinha que se apanhar, era a vez dele, já era sempre com ele. E ele falou assim, rapaz, tem um mensageiro de Satanás, né? Tem alguma coisa dando errado comigo. Porque sempre que dá alguma coisa para acontecer de errado, porque acontece logo na minha vez. Como dizem por aí, na minha vez eu sempre fico de exemplo. E era o que acontecia com Paulo. Ele sempre estava na vez. Imagine só, Guilherme. Era para cair um meteoro. Você sabe onde caiu o meteoro? Onde o Paulo estava. Um desejo do maligno de matar, destruir Paulo. E a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes contra isso. E gente, assim, quando a Bíblia fala de que Paulo orou 3 vezes, é porque Paulo está colocando uma ênfase ali. Porque assim, para quem é da fé, 3 vezes é muito. Para quem crê e declara a palavra, assim, para você que já entendeu o que é a oração da fé é assim. Na hora que você ora, você recebe a resposta, acabou ali. A partir de então é só gratidão. Obrigado, Pai, porque está feito. E isso é a oração da fé. Amém? E para Paulo ter orado 3 vezes, é porque ele fala assim, não é possível, eu orei errado. Eu vou orar de novo. E aí ele ora tudo de novo, tal, eu creio, confesso. Não, eu vou orar de novo. E ele ora tudo de novo, eu creio, confesso, está feito. E parece que não está feito. E aí ele recebe uma resposta de Jesus. E é essa resposta de Jesus que nos sustenta, sabe? Porque a palavra, a gente responde a tudo. A palavra responde a tudo. Quem concorda comigo que a palavra tem resposta para tudo? Isso aqui é literalmente a palavra saindo da boca da palavra. É a palavra de Deus falando com Paulo. É a palavra falou com ele assim, graça suficiente. Foi o que a palavra disse. Teve a resposta da palavra. Saiu da boca de Jesus para Paulo. E eu entendo que quando a palavra fala, pela natureza eterna de quem Jesus é, quando ele fala, é sempre eterno, e aquilo fica ecoando, sabe? Então, quando Paulo recebeu aquela palavra de Deus, nós também recebemos. Eu também estava recebendo essa mesma palavra. A graça é suficiente. A graça é suficiente. Essa foi a resposta de Jesus para Paulo no meio da aflição dele. Ele podia ter respondido de muitas maneiras. Eu sei que a gente aqui, nesse ambiente aqui de igreja, a gente nesse ambiente cristão, a gente tem assim uma expectativa de que quando Deus responder, vai descer um negócio, vai acontecer sabe?
Que negócio assim forte, né? Um terremoto. Amém! Porque acontece mesmo, tá tudo certo. Mas assim, diante da aflição do Paulo, tinha que acontecer um negócio mais forte, né? Tinha que descer um anjo purpurinado, assim, e uma luz, uma estrela, e tá. E assim, é isso, Paulo? Não, a resposta foi muito simples, muito objetiva. A graça é o que é? É que nem comigo e você, a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa mais espetacular, vamos dizer assim. Uma coisa mais espetacular, assim. Deus, você podia mandar para mim uma mala de dinheiro, daquela que vem assim, do sobrenatural. Que alguém bate na minha porta, eu abro a mala, tem 1 milhão. Quem quer esse negócio aí? Amém? Eu ouço o homem de Deus, que o nome dele como é que é? Esqueci o nome do homem. Amém. Gente, é melhor botar um pedestal aqui. Se ninguém puder pegar um pedestal, acho que eu puxo esse tapete aqui e vai tudo. Ele fala o seguinte, que ele teve um testemunho, que ele saiu para pregar, quando ele voltou da pregação, tinha um cheque, de acho que $1 milhão no bolso dele. Rapaz, eu falei assim, meu Deus, é este o milagre que eu preciso. Se é uma coisa que precisa acontecer comigo, este mesmo milagre. Eu preciso sair, voltar para casa e puxar um cheque de $1 milhão. A gente quer uma resposta espetacular. Quem já quis uma resposta desse, bem espetacular mesmo, assim, bem, sabe? Eu vou chegar em casa, tudo mudou. Eu declarei imediatamente, assim, houve uma mudança e pá! De uma tacada só, tudo mudou na minha vida. Amém, pelas respostas rápidas. Eu não estou contra isso. Só que eu estou falando da resposta que Jesus deu para Paulo. Ele falou assim, minha graça é suficiente. Como quem diz, creia naquilo que eu já fiz, tá bom. Aleluia. Se você crê naquilo que você já fez, na graça, que já é suficiente, o que é a graça? A obra consumada por Jesus, a pessoa de Jesus. Se você crê em Jesus e na obra dele, isso já é suficiente, amém? Amém. Agora, eu quero olhar com você aí essa palavra suficiente, para você aprender, querido, que você já está satisfeito. Fala comigo assim, eu já tenho o que é suficiente. A graça. Glória a Deus! Poxa vida, não, mas eu queria um outro negócio aí. Tem que ter outro negócio. A palavra suficiente aqui, que às vezes é traduzido como basta, né? A tua graça, a minha graça te basta. A palavra suficiente aqui é uma palavra grega, tá? Calma, você não é obrigado a aprender grego, ninguém é obrigado. Eu só estou traduzindo aqui para você poder entender. Que é a palavra seguinte, arqueó. Arqueó. E quando a gente lê esse texto lá, na maneira que Paulo escreveu, a resposta de Jesus para Paulo parecia um trocadilho, sabe? Parecia assim um trocadilho, assim, olha. Minha graça é suficiente. Ou como que diz, eu sou suficiente para você. Quem está conseguindo entender? Sim. O que é a graça? O que é essa palavra suficiente? Olha só a definição dessa palavra suficiente lá no original mesmo dela. Está possuído de força infalível. Suficiente é estar possuído de força infalível. Ser forte. Ser adequado. Ser suficiente. Estar satisfeito. Estar contente. Jesus disse assim para Paulo assim, Paulo, minha graça é o revestimento que coloca você numa força infalível. Minha graça te torna o quê? Forte. Minha graça te torna você adequado para isso. Minha graça já realizou e colocou você nessa condição. Jesus estava dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, eu estou te dando a graça, que é o poder para você superar, para você se colocar acima dessa tribulação e dessa perseguição que você está. Você está passando por isso, Paulo. Eu estou vendo o que está acontecendo com você. Eu estou vendo isso. Mas graça é o quê? Suficiente. Acima. Quem está conseguindo entender? Quando a gente olha para a palavra, Mateus 8,17 fala o seguinte, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo no estado da paz estava sobre ele. Isso é o cumprimento de Isaías 53, amém? Mateus 8,17. Quando Jesus começa a expulsar os demônios e curar os enfermos, Mateus diz o seguinte, olha, e se cumpriu a palavra? E se cumpriu, amém? Está completo. Só que, por mais que a gente seja livre da doença, livre da morte, livre de um monte de coisa,
tem algo que Jesus garantiu, tem uma garantia da Bíblia, tá? Mas quando Jesus garantiu o que ia acontecer com a gente, nós seríamos o quê? Perseguidos. É o tipo de sofrimento que a gente, de um jeito ou de outro, tem que passar. Que isso, pastor? Sério? Eu não sei se você percebeu, quando você começa a se comportar em fé, agir em fé, quando você começa a declarar a palavra de Deus, quem já começou a orar aqui? Quem aqui já começou uma de oração? Quem que ora em línguas? Eu não estou falando sobre você orar de vez em quando, nem tem ceia assim, te dar uma. Mas quando você começa a fazer que nem Paulo falou assim, orar em todo o tempo no Espírito. Hora após hora, hora após hora. Quando você começa a entrar nessa jornada de edificação, posso contar uma coisa para você? Por favor, não se assuste, porque a gente aqui é da palavra da fé, amém? De crer na palavra, de declarar a palavra. Mas isso acontece? Vem umas coisas do demônio mesmo. Que isso, pastor? É guerra espiritual? Não, calma. Mas vem. Você começou a andar em fé. Eu comecei a falar a palavra, a pregar a palavra. Pastor, uma sensação esquisita, parece que tem um alvo nas minhas costas. A Erlane é diretora aqui da sala de cura. E há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, literalmente um ano atrás, a gente estava vindo para cá, para essa casa, e a gente ministrava a cura, geralmente num grupo que tinha lá no Jardim Amália, que reunia pacientes com câncer. E a Erlane sempre ajudava as mulheres lá e tudo mais, a gente ia lá orar pelas mulheres. E a gente falou assim, olha, a gente vai reabrir as salas de cura lá na vila. E a gente estava nesse processo de mudança para cá. Aí nisso, a Erlane, estranhamente, falou assim, eu tô sentindo uns incômodos estranhos no meu corpo. Aí eu falei o quê? Declara a palavra de Deus, tá tudo certo. Né? E ela foi fazer um exame, apareceu um monte de nódulo. Aí já veio aquela mentira do inferno assim, tá vendo? Você está impondo as mãos sobre os enfermos, declarando cura, você está doente agora. Quem já aconteceu isso com você? Tá vendo? Você começou a declarar a prosperidade, apareceu uma dívida que tu não tinha. As aflições. Você falou que você é liberto do pecado, a tentação dobrou. Você sabe o que acontece? Perseguições, aflições, coisas que vêm contra nós. E isso é uma garantia da palavra, viu, querido? Não é assim, olha, a gente é livre em todas elas, amém? Glória a Deus, mas você precisa entender que é algo que se levanta contra nós para operar contra a palavra na nossa vida. Para que a semente da palavra seja sufocada pelas preocupações da vida. Jesus falou sobre uma semente que cai entre os espinhos são as preocupações tentando sufocar você, para você ficar bem atordoado e você não ficar bem. Abra aí, em 2 Timóteo 3, Paulo agora explicando essas coisas para Timóteo, porque Jesus falou para Paulo assim, Paulo, minha graça é suficiente. Agora Paulo está explicando para Timóteo, para o discípulo dele. Falou assim, olha aí, olha só Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 10 até o 14. 2 Timóteo 3, 10, aí, tá aí. Olha só. Paulo virou assim para o Timóteo, assim, ô Timóteo, entretanto, você tem seguido de perto o meu... O que ele estava seguindo de perto o quê, gente? Tudo que Paulo escreveu, o Timóteo estava o quê? Estava ouvindo. A minha conduta, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha... Ele estava seguindo de perto, estava vendo assim, rapaz, cara, que homem crente, né? Que incrível. Era só isso que ele estava seguindo de perto, gente? O que mais estava seguindo de perto? Versículo 11 aí. Fala comigo assim, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. E aí continua assim, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. Fala assim, o Senhor me livra. Aleluia. Agora presta atenção, isso não era um fato isolado só da vida do Paulo, não. Os problemas, as perseguições, não era fato isolado somente da vida do Paulo também. Não, também não é da solução. Justamente, exatamente, Paulo.
Mas é algo para todo crente, para todo filho de Deus. Então, amado, respira fundo assim, ó. Você tem que aprender, amado. O problema é que a gente não aprendeu. Aí quando vem, a gente está... Versículo 12. O que diz o versículo 12 aí, gente? Meu Deus. O que diz aí? De fato, todos que desejam viver o quê? Serão o quê? Vamos ler de novo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? É quase uma realidade da nova criação aqui. Está em Cristo perseguido. Olha que bonito. Em Cristo. Glória a Deus. Viver piedosamente é viver em fé, viver no Espírito. Você está vivendo no Espírito e você está vivendo no Espírito perseguido. Assim, meu Deus. Sim, é todos, e não é para alguns, é para todos. Mas o texto não para por aí. Versículo 13. Versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo quem? Enganados. Versículo 14 agora. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem o quê? Convicção. Pois sabe de quem as aprendeu. O mundo vai para onde, gente? Vai de mal a... Mas nós vamos para onde? Nas coisas que nós aprendemos. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a viver pela fé. Nós aprendemos a ficarmos firmados na graça que é o quê? Suficiente. Então, Paulo falou o seguinte, olha, o mundo vai de mal a pior sendo enganado. Agora nós, eu, você, nós temos uma outra rota. Nós temos uma vida firmada nessa graça e nós, vamos ficar na convicção das coisas que nós aprendemos. Vamos continuar andando nessa graça, experimentando essa graça. E porque nós temos essa graça, livramento. Porque estamos firmados nessa graça, alimentados por essa graça, seremos livres de todas as situações. Glória a Deus por isso. Agora, existe uma crença, queridos, que é uma crença assim, meio ruim sobre a graça, que é o seguinte, que, na verdade, é uma crença que nos faz acreditar que a graça é só o poder para fazer você suportar a dor calado. Já ouviu uma coisa dessa? Sim, a graça é assim, Deus já me dá graça. Aí você, Deus está me dando graça, para eu aguentar bem caladinho essa dor. Quem já fez essa confissão aí? Deus me dá graça. Deus me dá graça, por favor, para eu aguentar isso aqui. Só que essa graça que Jesus falou que é suficiente, não é habilidade para ficar suportando. É uma crença, assim, às vezes até uma coisa assim, meio engraçado, porque o pessoal fala assim, porque a igreja é um hospital. Eu já fico assim, meu Deus do céu. Eu não sei que hospital você foi. Tem hospital que é muito bom, nada contra. Inclusive, vai em bons hospitais. Tem hospital que é bom, sim ou não, gente? Mas tem gente que acha que a igreja é um hospital e que a graça é o curativo. Amado, a graça não é o curativo. Ela é mais do que um curativo. Se fosse só para botar em cima assim, poxa vida, a graça, né? Bota aqui a graça, e a graça vai lá, é um curativo, assim, um band-aid espiritual, para eu poder passar por isso aqui caladinho, sofrendo caladinho, até Jesus voltar. Quem já pensou assim? Que Deus vai me dar bastante graça para eu aguentar. Deus me dá graça para eu aguentar fulano. Nunca aconteceu com você. Deus me dá graça para fazer... Deus me dá graça para o trabalho. O amado confessando pecados ali. Amado, graça não é isso. Graça não é para você ficar ali, sabe, aquele poder para você ficar suportando, e aí a qualquer momento a graça acaba. Ai meu Deus, a graça acabou, puxa vida. Acabou a graça. Então, porque também tem essa crença de que a graça, a qualquer momento a graça acaba.
Quem já achou esse negócio que a graça está acabando? Ah, a graça está acabando. Qualquer momento Deus vai olhar para mim assim e acabou a graça. Agora não é mais graça, agora é raio na sua cabeça. Quem já achou esse negócio? Isso é uma crença meio grega, né? Porque os gregos tinham essa cabeça assim, que tinha uma graça e a graça ia acabando, sabe? Tinha um estoque de graça, aí chegou, acabou a graça. E aí chegou naquele momento em que chegou uma tribulação que você está sem graça, em que você não tem mais o que suportar, aí você começa com aquela confissão na sua boca assim, eu não aguento mais. Quem já fez essa confissão essa semana e não aguento mais? Eu não aguento mais. Eu não consigo suportar, está muito difícil. Está muito complicado, João Otávio, muito, nossa Deus. E aí você é um combatente se arrastando no campo de batalha. Só a graça, só a graça, se arrastando. Eu vou para a igreja, só a graça. E aí você vai se arrastando. Amado, não é graça. Sim, a graça não é o poder de depois você se arrastar até lá. A graça, ela é o quê? Suficiente. O que é suficiente? Um poder, uma força, o quê? Infalível. Não é para você andar se arrastando para você chegar lá. É para você, de fato, andar bem. Ela é suficiente. Suficiente para quê? Para tudo. Não tem um limite da graça. Ai, meu Deus do céu, a graça acabou. A graça não acaba. Deixa eu contar uma coisa. A graça é eterna. É uma mentira do inferno para você fazer você acreditar que a graça é pequenininha. Que a qualquer momento vai chegar graça, Deus vai puxar a tomada da graça e você vai ficar no esforço próprio. Solta isso em nome de Jesus. Sabe quando Deus se revelou lá no Antigo Testamento para Abraão, ele falou assim para Abraão, isso é Gênesis 17, 2, 3, Gênesis 17, 2, 3 lá. O que Deus falou para Abraão assim? Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Uma outra versão diz o seguinte, Abraão, eu sou quem? O El Shaddai. O que significa El Shaddai? Quem sabe? O que é? Um Deus todo o quê? Só que essa palavra El Shaddai, gente, é uma palavra assim, que ela tem tantas traduções que é difícil você traduzir exatamente. El, na verdade, é Deus. Agora a palavra Shaddai, rapaz. Shaddai, ela tem a ver com suficiência, tem a ver com poder. Na verdade, a palavra Shad, a palavra em hebraico meio engraçada. Significa seio de mulher. El Shaddai significa assim, uma coisa com, enfim, um monte de seios. Como quem diz o seguinte, eu sou aquele que satisfaz a tudo. Eu sou aquele que é mais do que suficiente. Eu sou o El Shaddai, o Deus que pode fazer tudo. Eu sei que Deus ele não faz qualquer coisa, que Ele está condicionado à sua palavra, que Deus não vai mentir, que Deus não vai adulterar a sua palavra. Nós sabemos disso. Mas agora, quando Ele diz o seguinte, eu sou o El Shaddai, Ele está dizendo nada mais nada menos o seguinte, eu sou Deus mais que suficiente, eu sou Deus capaz de fazer qualquer coisa para trazer satisfação para a sua vida. Ele é o El Shaddai. Amém? Então, estar nessa condição em Cristo, entender essa graça, é entender que em qualquer aflição há algo mais que suficiente. Eu tenho ampla suficiência em Cristo Jesus, não estou numa posição de escassez diante das coisas. Eu estou em Cristo Jesus e a graça é suficiente para tudo. Ela não vai esgotar amanhã, gente. Você sabe, às vezes você está cansado, fatigado. Eu quero te encorajar você se posicionar na graça, se alimentar da graça, confessar a graça de Deus, para que você experimente a força infalível dele. Amém? Uhul! Colossenses 1, abre em Colossenses 1. Sabe, às vezes você fica aí lamentando, pensando, Senhor, mas Deus vai me dar graça. Primeiro que Ele já te deu, segundo que ela é muito mais que suficiente. Ele já te deu a graça. Uhul, aleluia. Ela vem em pessoa. Jesus é a graça em pessoa. Colossenses 1, versículo 11. Colossenses 1, isso, 11. Olha só o que o texto diz. Serão o quê? Completamente fortalecidos. Com o seu glorioso poder. Para que tenham grande perseverança e paciência. Versículo 12. Serão o quê? Completamente o quê? Fortalecidos.
E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Fala comigo assim, eu sou fortalecido. Quem te fortaleceu, querido? Feche seus olhos assim, ó. Eu estou fortalecido para qualquer coisa. Uhul! Aleluia! E nos tornou dignos. Rapaz, eu sei que a gente às vezes canta assim, eu não mereço e tal. Eu entendo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o que essa graça fez. Que nos tornou o quê? Dignos de participar da herança. A primeira parte era a indignidade. A segunda é entender o que essa graça fez. E ela nos tornou fortalecidos. Você pode, sim, às vezes, se enxergar meio cambaleante da vida, mas você precisa entender que a graça, de fato, ela fortalece. Ela nos torna fortes, fortalecidos para qualquer circunstância. E isso é a suficiência da graça. Não tem nada em Deus que já não tenha sido resolvido. Não tem nada, não tem nada, gente. Não tem uma circunstância sem solução. Não tem nada, nenhum tipo de perseguição, tribulação, as guerras, os rumores de guerra, a tribulação disso ou daquilo outro. A graça é muito mais do que suficiente para tudo isso. Muito mais. Agora, o ponto é você aprender a estar firmado nisso. É você aprender a desfrutar disso. Eu não vou abrir aqui todos os textos, porque senão já vou passar aqui a noite fazendo isso. Mas eu quero citar aqui algumas coisas do Antigo Testamento. Olha só. Salmos 27. Salmo 27. Salmo 27, verso 1. O que diz aí? Olha só. O Senhor dá o quê? Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz. E a minha? O Senhor é o meu forte, o quê? Ele é o quê, gente? O meu? De quem terei medo? O Senhor é o quê, gente? Ele é o quê? Forte. Agora, verso 14. Salmo 27, verso 14. O que diz aí? Espere pelo Senhor. Espero pelo Senhor, seja o quê? Forte. Fala comigo assim, eu sou forte. Sou forte. E muito corajoso. Salmo 29. Você está fortalecida, Larissa? Não. Eu estou fraco. Eu estou... Lá no Rio tinha um negócio, uma expressão engraçada. Talvez o Guilherme conheça assim. Eu estou o pó da rabiola. Estou só o pó, cara. Ah, você também é de lá. É verdade. Não, mas você não está só o pó. Glória a Deus por isso. Eu que você está sentindo pó. Mas eu creio também numa graça que você pode começar a viver o contrário. Amém. Tudo veio para te derrubar e você... Amém. Uhul. Salmo 29, 11 aí. Salmo 29, verso 11. O que está escrito aí, gente? O Senhor dá o quê? Força ao seu povo. Quem é o povo? Nós. Quem recebe força? Nós. Fala comigo assim, eu recebo força. A graça é suficiente. O Senhor abençoa o seu povo com o quê? Com a? Ah, mas teve uma tribulação, uma guerra terrível, uma coisa terrível, uma pressão terrível. Eu estou abençoado com paz. Amém. Aleluia. Salmos 46, 1. Salmos 46, verso 1. Deus é o quê? O que está escrito aí? Deus é o quê? E a nossa o quê? Socorro bem presente aonde, gente? Nas adversidades. Ou numa outra versão, nas tribulações. Eu tenho uma graça, e essa graça se torna um refúgio para mim. Presta atenção, gente, quando a gente fala sobre Deus, a gente pode botar ali, a graça é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é a graça. A graça é uma pessoa. Eu sei que às vezes a gente é educado para pensar
E tudo bem, mas a gente pensa assim na graça como um conceito teológico, uma ideia, uma filosofia de vida. Mas assim, se você olhar mesmo para João, capítulo 1, a graça é uma pessoa. E quando a gente fala o seguinte, ele é o refúgio, essa graça que realizou tudo, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente, não é que vai vir não, já é agora. Uhul, glória a Deus. Ah não, mas ano que vem, quando tudo estiver melhor, eu vou estar mais seguro. Não, o socorro está vindo quando, gente? É ano que vem? Depois da eleição? Não, depois da eleição, então... Auxílio sempre presente nas adversidades. Está em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer hora. Eu tenho socorro em qualquer momento. Eu estou refugiado nessa graça. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala com alguém aí assim, eu vim para o culto. Uhul, aleluia. E aí, é com base nisso que Paulo começou a experimentar essa realidade. Abre em Filipenses 4. Ah, pastor, você abre muito a Bíblia. Ninguém nunca reclamou de ler a Bíblia. Tá? Filipenses 4. Verso 11 até o 13. Paulo estava tão consciente que essa graça fortalecia. Ele estava tão consciente que ele aprendeu que ele podia viver nessa realidade em qualquer circunstância. Paulo aprendeu, gente. Significa que houve um momento da vida dele que ele não sabia. Nem eu e você. Eu posso contar aqui para Amado, assim, uns momentos em que eu tive que aprender. Eu aprendi. Sabe, hoje é dia dos pais, né? Eu aprendi, assim, as coisas ótimas com meu pai. Umas coisas, assim, ó, excelentes testemunhos. Né, assim, das tribulações. Dos problemas. Graças a Deus, a gente se fala muito bem, a gente está muito bem agora. Mas teve a parte das tribulações, das angústias, dos desencontros, encontros, tudo certo. Da parte em que parecia que ia morrer. Em todas essas coisas. Então, eu quero te encorajar, mas você aprender a viver por isso, a viver a graça por meio da fé. Aprender. Você sabe, às vezes a gente tenta sabe, separar graça e fé como se fossem duas coisas distintas, mas a única maneira de responder à graça é por meio da fé. É a única maneira possível. É a única maneira possível, é o único caminho possível. E Paulo aprendeu como ele poderia desfrutar dessa realidade, daquilo que Cristo fez por meio da fé dele. Filipenses 4:11, no meio de toda a tribulação, Paulo diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi o que há em toda e qualquer circunstância. E contentar-me aqui, gente, não é que Paulo estava assim, ai, tá bom, assim mesmo, né? Assim mesmo, é a vida. Ó céus, ó vida, empurra com a barriga e vamos. Não é isso. Paulo está, de fato, dizendo que arqueó, aquela mesma palavra, eu aprendi a suficiência em toda e qualquer circunstância. É a mesma palavra, arqueó. O Senhor que está contentado ali, que está contente ali, sabe? Ele aprendeu a ficar contente. Em toda e qualquer circunstância, ele aprendeu a viver essa suficiência da graça para tudo. Aí olha só o versículo 12, o que o versículo 12 diz aí? Versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando o quê? Necessidade. Em qualquer situação eu tenho algo que é suficiente, eu vou passar por isso tudo vencendo. É a graça. Rompendo, prevalecendo. Ele não está falando que ele, ai, Senhor, eu sei que eu estou com fome, muito obrigado pela fome que o Senhor me deu. Não. Ele está falando o seguinte, eu tenho uma ampla suficiência em Cristo, eu aprendi a passar por isso, sabendo aquilo que eu tenho na graça. Versículo 13. Para você entender esse versículo 13, o que diz aí? Tudo o quê? Bugou ali. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala comigo assim, eu posso tudo. A graça é suficiente para tudo. Todas as circunstâncias. Aleluia. Abre em 2 Coríntios 7. Estamos terminando.
É só você ficar firmado na graça, mano. Ih, travou mesmo. É isso, voltou. 2 Coríntios 7. Verso 5 e verso 6. Igor, a graça é suficiente. Tem ampla suficiente graça para tudo. Para atravessar tudo e ficar bem. 2 Coríntios 7, verso 5. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Quem aí já ficou assim, sem dormir, sem descansar? Nunca aconteceu com você, imagina. Mas, além de ficar sem descanso, o que aconteceu? Mas, de toda forma. De que maneira? Assim, conflitos por fora, temores por dentro. Meu Deus. Deixa eu usar aqui a linguagem evangélica. Era guerra, uma guerra terrível aqui fora, uma outra aqui estranha aqui por dentro, assim, um medo, uma provação estranha. Não veio de Deus. Não veio de Deus, amém? Glória a Deus. Agora o versículo 6. O que aconteceu no versículo 6, gente? Isso aqui depois, Paulo aprendeu, viu, gente? O que ele nos ensinou? Deus, porém, o quê? Consola os abatidos. Consolou-nos com a chegada de Tito. Fala comigo assim, Deus me consola. Consolação, gente, não é Deus falando assim, ai, é assim mesmo, filho. Isso não é consolação, tá? Deus, ele não... Deus é compassivo, misericordioso, ele ama você, mas ele não tem pena de você. Calma, fica feliz aí. Amém. Consolação é Deus trazendo força. Então assim, recebe agora força. Deus que consola os abatidos, assim, ô Paulo, tá tudo certo. Aleluia. A graça é suficiente. Você vai atravessar isso vencendo, tá tudo tranquilo. É que nem você também. Pastor, parece que eu estou abatido, tem uma guerra por fora, uma guerra por dentro. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, eu não sei para onde ir, eu não sei de onde eu vim e nem para onde eu estou indo, o que está acontecendo com a minha vida. Eu sinto um vazio existencial. Nunca aconteceu com você, imagina! Uma vontade assim de desaparecer. Quem já teve a famosa vontade de desaparecer? Opa! Eu vou rasgar o meu RG, a gente corta tudo, joga a carteira fora. Você deixa o carro na garagem, não leva nem roupa. Pega o dinheiro que você tem, compra uma passagem de ônibus e vai para qualquer lugar. Eu tenho uma amiga que ela tinha o seguinte plano. Não, a gente tem muito trabalho. Nossa, é muita coisa. Eu quero abrir uma padaria em Angra. Não, Angra não. Quero abrir uma padaria. Eu esqueci o nome da cidade que ela falou. Que aqui eu vou ficar fazendo stand-up, assim, eu vou ter uma padaria, eu quero um pão, vende um pão, aí ganha um dinheiro do pão, aí com o dinheiro do pão você compra o almoço, com o dinheiro do almoço. Eu credo, cara, você não precisa disso. A graça é mais que suficiente, tá tudo bem. Você sabe, diante dos desejos desaparecer, você tem a palavra de Deus que nos consola. E eu quero aqui enfatizar que algo que essa noite, e com isso eu quero já pedir para distribuir a ceia. Porque, amado, olha só a maneira que Deus consolou Paulo. Ele mandou alguém. Ele mandou Tito. Vira para a pessoa que ela falou assim, Deus mandou eu trazer graça para a sua vida. Amém. Alguém tem que falar assim, acorda, é suficiente. Aleluia. É amplamente suficiente. Você está fortalecido em Cristo. Está tudo feito. Aleluia. De vez em quando tem que ter um sacode, alguém fala assim, você já foi, é só levantar, seja forte. Amém? Por isso, amado, fique firme na graça. Posso ler o último versículo da noite? 2 Timóteo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, versículo número 1. Na verdade, eu quero ler 2 versículos, mas vai ser muito rápido. 2 Timóteo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo estava começando a passar pelos mesmos problemas de Paulo. As mesmas perseguições, as mesmas aflições, as mesmas tribulações. Portanto, você, meu filho, fortifique-se aonde, gente? Que aonde, hein? Fala comigo,
forte, fortalecido na graça. É só você firmar na graça, fica na graça, fale a palavra da graça, você vai ficar cada vez mais forte. Amém. Efésios 4:29. Efésios 4:29. Glória a Deus. Tô fraco, tô abatido, tô cansado, tô desgastado. Quero dar um convite para você. Tira essas confissões da sua boca. Quanto mais você fala que você está fraco, abatido, cansado, sobrecarregado, pior fica. Coloca a graça na sua boca. Eu já conheço o Igor Eu já conheço o Igor já assim, comportamentalmente. Aí quando o Igor faz assim, eu já sei assim, você é forte. É só ele passar a mão na cabeça assim mais de 2 vezes, eu já entendi, você é forte, está tudo bem. Você não vai ficar mal. O que diz Efésios 4:29? Nenhuma palavra o quê? Saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita o quê? Graça. Graça. Na minha boca sai graça. Esse texto não é sobre você não falar palavrão apenas. Inclusive, para de ficar processando emocionalmente tua raiva com palavrão. Glória, glória. Você não processa de você, você solta. Não, calma. Aleluia. Para. Começa a falar a graça. Começa a falar aquilo que vai edificar a graça. E você vai começar a se fortalecer. A sua boca tem o poder de você, ou você vai edificar a graça, ou você vai começar na murmuração, na reclamação, Vamos colocar de pé. A graça nos fortaleceu. É amplamente suficiente. Eu não reclamo mais. Há graça para tudo. Esse mês de agosto eu quero tomar ceia todas as semanas. Que bom. Por quê, pastor? Porque eu quero te lembrar dessas realidades, de que está tudo feito, que você... A ceia é um memorial de Cristo, da obra de Jesus. E ela é boa para a gente lembrar de algo. Que está tudo realizado em Cristo. Que não tem nada faltando, nada quebrado. Que está tudo feito. E hoje eu quero declarar com vocês Isaías 40, versículo 25 até o 31. Isaías 40. Todo mundo pode tomar ceia, amém? Talvez alguém tente... Você que está em casa também pode tomar ceia também. Pega aí seu suco de uva, seu pão. Se você não tiver suco de uva nem pão, pega água e pega um pão. Pronto. Que isso, pastor? Não pode tomar ceia. Pode, amor, pode. Fica tranquilo. A gente, talvez você tenha sido ensinado, amado, que quando você toma ceia, você tem que ficar examinando seus pecados, fazer uma revisão da sua vida, daquilo que você fez certo ou errado. Isso não é para você, a ceia não é sobre isso. A ceia não é uma revisão dos seus pecados, é uma revisão da obra consumada por Jesus. Fazer isso em memória de mim, e não em memória do seu erro. Pastor, mas eu estou com muitos erros, muita culpa na minha mente, eu tenho muita condenação dentro de mim. Eu entendo. E eu quero que ao tomar hoje você entenda que a graça é suficiente, que você é totalmente perdoado em Cristo Jesus. Você pegue esse cálice, esse pão e você reconheça que há perdão completo em Cristo. Qual é a condição para tomar ceia? Crer em Jesus, é a única condição. E nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Tem alguém aí que não crê em Jesus? Se você não crê, hoje é um bom dia para começar a crer. Só isso. É um bom dia para você dar um passo de fé. O que nós estamos declarando hoje é que, ao celebrarmos a ceia hoje, nós temos aquilo que é suficiente na nossa vida. Força, capacidade. Se você teve aí uma impressão essa semana de que você ia ficar muito fraco, essa semana eu não vou aguentar. Quem aí já
já ouviu assim, você vem pra igreja para recarregar sua bateria. Quem já ouviu esse negócio aí? Então, a gente vai cancelar a bateria a partir de hoje. Chega de bateria. Porque Deus não te deu uma bateria que você fica recarregando. Não é... Gente, pelo amor de Deus. Amém. Por ser cheio continuamente com o Espírito Santo. Isso é uma verdade, amém? Quem crê nisso? E a gente é renovado constantemente. Isso é muito poderoso. Só que você precisa entender a fonte dessa renovação. Não é uma bateria que está dentro de você que acaba a qualquer momento. Aí até domingo que vem você vai chegar aqui no culto com 1%. 1% de graça, 1% de fé. Aquele 1% para te ligarem na tomada, dar um choque e você ir para casa recarregado. Amado, você não está recebendo uma recarga hoje. É para você entrar na consciência de que a fonte de todas as coisas é dentro de você. Aquele que é mais que suficiente está aí dentro. Mais suficiente para a sua vida inteira. Não é uma recarguinha de uma semana, de 3 dias, 2 dias. Eu não estou falando que você não deva congregar. Congregar é importante, é bom. Mas o objetivo aqui é que você entenda a realidade do seu coração. Já tem todo o poder disponível, toda a capacidade, toda a força que vem de Deus está dentro de você. Ela não vai acabar amanhã, ela não vai acabar terça. Se você andar consciente dessa graça, você vai entender, amado, que você está fortalecido nela e que é um poder que não esgota. Amém? Glória a Deus. Amém. Isaías 40, verso 25. Pega o pão aí. Isaías 40, verso 25. O Senhor fala assim para o povo assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Senhor. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 27. Por que você está reclamando? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Porque se queixa dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Quem já fez essa murmuração em forma de oração? Deus não está vendo. Versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Fala comigo assim: Deus não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Deus não está cansado, gente. Ele colocou tudo em movimento e está tranquilo e descansando. Tudo em nosso favor. Versículo 29. Se puder botar aqui, Márcio, coloca aqui, Isaías 40, 29. Aquele que fortalece o cansado. Fala comigo assim: Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Pega o pão aí. Pai, nós cremos que ao tomar do pão, do corpo de Jesus, nós estamos declarando força e vigor. Força e vigor. A graça é mais que suficiente. Nós recebemos hoje graça mais que suficiente, que dá força e vigor. Feche seus olhos e declare isso com a sua boca: eu recebo força e vigor. Eu recebo força e vigor. Eu recebo força e vigor. Declara aí a área que você precisa de força agora. Vamos lá. Talvez o seu corpo físico seja descansado, mas sua mente está cansada. Eu recebo força e vigor hoje. Deus, eu recebo da sua parte força e vigor. Obrigado, Pai, porque pela obra consumada de Jesus, o Senhor nos deu força e vigor.
nós somos fortalecidos hoje. Obrigado, Pai, por essa graça que fortalece. Nós recebemos hoje, Pai, da Tua parte, essa ampla suficiência de Sua graça. Nós cremos agora, e no nome de Jesus, que aonde havia alguém abatido, cansado, sobrecarregado, ele está sendo fortalecido agora no nome de Jesus. Nós declaramos que aqueles que estão andando por dias estressados, dias cansativos, estão recebendo agora força e vigor, ao lembrar da obra consumada por Jesus, ao lembrar que na cruz Ele foi o cansado, para que nós sejamos os fortes. Nós recebemos isso agora em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu corpo partido. Aleluia. Pega esse pão, vira para a pessoa do teu lado e fala assim: você está nesse pão comigo. Se frágil me sentir. Amém. Obrigado, Pai. Quem crê nisso? Vamos comer do pão. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Vamos abrir o cálice aí. Que diz sobre mim. O texto continua assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam. Você sabe, naturalmente falando, pessoas que fazem talvez as mesmas coisas que nós fazemos se sentiriam exaustos e cansados. Naturalmente falando, você teria um bom motivo para se sentir bem exausto, bem cansado, bem sobrecarregado e sem qualquer condição. Até eles. O que o profeta falou é o seguinte: olha, era natural que até aqueles com as melhores condições ficariam cansados e sobrecarregados. Mas não é o nosso caso. Porque o versículo 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão o quê? Vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Era natural ficar abatido, cansado, letárgico, sabe? Era natural, mas nós não estamos no natural mais. Nós estamos nessa dimensão dessa graça mais que suficiente. Ela não é somente suficiente para uma medida, ela é uma medida mais do que suficiente. Uma graça mais do que suficiente, onde nossas forças são renovadas. Eu não estou falando sobre você não ter limite, se você tem uma mentalidade errada sobre isso, mas sobre você entender que em Cristo Jesus há uma ampla suficiência de graça, onde nós somos constantemente renovados. Então hoje, ao tomar esse cálice, eu quero que você declare essa realidade: fortaleza. Eu estou andando e eu não estou me fadigando mais. Aquela mentira de que você tem uma bateria e ela vai acabando. Nossa, minha bateria de Deus acabou. Minha bateria de oração acabou. E eu preciso recarregar minha bateria. Lembra que você não recebeu apenas uma carga, querido. A fonte de todo o poder, a força, como diz lá em 2 Coríntios, o poder, a força infalível, revestido de uma força infalível, está em nós. Toma esse cálice, pega aí na sua mão. Calma. Declara aí junto comigo assim: eu recebo força infalível, vigor. Outros estão cansados, mas eu tenho minhas forças renovadas. Eu ando, corro, vou e não me canso, porque estou fortalecido. Quem crê nisso? Obrigado, Pai. Vamos tomar do cálice. Se que eu me sinta assim, Glória a Deus.